Sou professora Madalena, professora de língua portuguesa. Hoje nós estamos no segundo dia da nossa aula do projeto Aula em Casa, que é parceria do Governo do Estado do Amazonas com a Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos lá? Na aula anterior, vamos rememorar. Nós falamos sobre as duas linguagens, a verbal e a linguagem não verbal, né? Aí, fizemos todos aqueles resgates, olhamos para o nosso redor e percebemos que o mundo está cheio de formas de comunicação, ora em imagem, ora em gestos, né? E ora em palavras. Quando eu abro um livro, quando eu olho um outdoor. Então, a gente está cheio. Essa foi a nossa aula anterior. Agora, vamos falar um pouquinho dos textos, né? Dos textos narrativos. Lembrando que o texto narrativo, ele pode ser também composto por linguagem não verbal. Mas o que a gente vai ver agora é o texto com a linguagem verbal, que são feitos de conjuntos de palavras, construído por períodos. Vamos lá? O que é um texto narrativo? Texto narrativo é uma tipologia textual. O que é uma tipologia textual? É uma forma como eu estruturo, é uma forma como eu narro, é um contar, é uma fofoca que se conta para um colega, é uma novela que eu assisto, é um texto narrativo. Olha como que é comum, da mesma forma que a linguagem verbal e não verbal, a gente viu os exemplos no mundo que nos gira, no mundo que está ao nosso redor, o texto narrativo também. Ah, professora, tem que ser só na linguagem verbal, escrito, falado? É um contar, é um falar, é um conversar, é por meio de imagem, contanto que passe a informação. Lembre? Então, vamos pensar num texto narrativo e nas suas estruturas nessa nossa aula de hoje. O texto narrativo é aquele que representa uma história por meio de narração. Ou seja, narra um fato, conta uma história, detalhes preciosos. Lembre-se que eu quero que a pessoa entenda logo, eu tenho que ser detalhista. E aí eu descrevo o personagem, ele envolve um pouco do texto descritivo, professora? Sim, ele envolve, mas a base toda dele é narrativa, é o contar da história que está valendo aqui. Detalhes preciosos para a interpretação e o entendimento do conteúdo. Eu falei para vocês que texto narrativo é como se fosse contar uma história. Eu conto a história. Dentro dessa história está envolvido várias situações. E essas situações que eu vou falar para vocês, eu vou chamar de elementos da narrativa. O principal objetivo, na realidade, é contar um fato e narrar uma história, que foi o que a gente citou há pouco. Vamos fazer esse detalhamento para ficar mais claro para a gente? Vamos distribuir eles em tópicos? Vamos falar dos elementos essenciais desse texto? Os elementos do texto narrativo. O narrador. Professora, quem é o narrador? É aquele que conta a história. É aquele que fala sobre algo ou está dentro da história contando algo que aconteceu com ele. Vocês percebem? Narrar, contar, isso a gente faz muito. A gente ouve histórias. E o narrador, professora, quem é? Se eu conto algo para alguém, eu sou um narrador. Isso numa situação de comunicação de falas, né? Ele tem duas formas de perceber o narrador. Nós temos duas formas. Primeira pessoa, o eu, né? É eu. Eu participo dessa história. Se eu participo dessa história, eu não sou somente um narrador, eu sou um narrador personagem. Todos vão estar relacionados à primeira pessoa. Outro tipo de narrador, da terceira pessoa. Esse narrador, ele não participa da história, ele só conta. Ele fala, ele descreve o personagem, ele fala do espaço, ele não está participando. Então, quando eu estiver lendo uma narrativa, perceba se ela está construída na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Isso é importante, porque eu percebo o narrador. Se ele é um narrador personagem ou se ele só é o narrador mesmo, aquele que não participa da história, que está todo construído na terceira pessoa. Nós temos personagens. Se eu perguntar de vocês aqui quais são os personagens do filme O Batman, vocês teriam como me responder? Ah, professora, sim, teríamos. Ou seja, eu tenho o Coringa, eu tenho o próprio Batman. O Robin estava lá?
Então, ele é um personagem. Mas ele é personagem principal? Ou o principal é o personagem do Batman? Porque tem os personagens secundários, que são os que estão no enredo, convivem no enredo, estão no enredo, mas eles não têm um destaque. Eles são os secundários. E os personagens principais, que a gente vai chamar também de protagonista e antagonista. Vamos pegar o exemplo do Batman. O Batman, se a gente falar em personagem, o Batman, ele é o quê? Ele é o antagonista ou ele é o protagonista? Antagonista é contrário a alguma coisa. Toda história, ela evidencia o bem e o mal. Logo, o protagonista, ele vai ser aquele mocinho. E o antagonista vai ser aquele que representa o lado mal da história. Quando a gente lembra do Batman, o Batman, nesse caso aqui, o Batman, ele vai ser o antagonista. No nosso exemplo, ele vai ser o antagonista. Certo? E o Coringa? O Coringa vai ser o protagonista. Ah, professora, mas eu assisti o filme do Coringa e lá o Coringa, ele não era o antagonista. Quem assistiu? Não assistiu? Mas dentro do processo, o Coringa, ele tinha um papel, ele tinha uma representatividade. Ele era um personagem. Mas dependendo da situação e do contexto, muda-se as formas de ver o personagem. Mas é importante que vocês tenham como referência que existe o antagonista e o protagonista. E geralmente eles estão nessa representatividade do bem e do mal. Quais são os elementos, professora, do texto narrativo? Um dos elementos, os dois outros elementos era justamente o narrador e o personagem. E a gente falou dele, né? O narrador e o personagem. Agora, o que é o clímax? Quando você conta algo para alguém, dentro de uma conversa, você percebe que existe um momento em que a pessoa conta e que é um momento especial, é um momento que me dá vontade de saber mais. Esse é o clímax da narrativa. É aquela parte principal da qual vai desenrolar alguma coisa e eu vou descobrir o que está acontecendo. Tem as novelas, né? As novelas sempre deixam a cena dos próximos capítulos. Ela para naquele momento clímax. Ou seja, algo que vai me deixar ansioso para saber como é que vai ser resolvido. É assim que é o clímax. Então, quando eu estiver lendo uma narrativa, quando eu estiver assistindo um filme, eu vou sempre ter um olhar mais aguçado. Quando algo me traz expectativa, naquela narrativa, naquele conto sendo contado, é aquele momento justamente do clímax. Ali eu identifico o clímax da narrativa. Lembre-se, é um momento especial, é um momento nós queremos ver mais do que está posto. É uma ansiedade de saber como é que vai se desenrolar tudo. O enredo. O enredo trata-se de um conjunto. O que é o conjunto, professora? É justamente o conjunto de informações. Eu tenho os personagens, eu tenho o espaço onde acontece. Nesse momento agora, eu estou numa sala, esse é o espaço onde está acontecendo a aula. Logo, eu estou falando sobre a aula, logo, eu estou narrando o que está acontecendo. Então, o que é o enredo, professora? É o conjunto de tudo isso. Trata-se do conjunto de fatos que acontecem ligados entre si e que contam ações dos personagens. Dentro dessas ações, eu tenho o espaço, como a gente já falou aqui, né? O tempo que aconteceu, os personagens, o envolvimento deles, aquele momento bem especial da qual eu vou querer saber o que está acontecendo, que é o clímax, o ambiente. Se eu estava lá assistindo um determinado filme, qual é o espaço que está acontecendo aquela narrativa? Qual é o espaço que está acontecendo? De repente, eu vi... Infelizmente, eu presenciei um acidente e ele foi na rua da minha casa. Claro, não aconteceu nada de ruim e tal, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: aonde aconteceu? Se você fosse contar para alguém, a pessoa ia ter o interesse de saber aonde. E nesse momento eu estaria falando do ambiente que aconteceu.
Então, o que esse elemento representa dentro de um texto narrativo? É o espaço onde está acontecendo a narrativa, o espaço onde está acontecendo a história, né? A gente tem o espaço onde está acontecendo e o tempo. Ah, professor, o tempo pode ser contado no passado, mesmo que eu esteja contando ele aqui? Sim, o texto me dá essa informação. Lembre, se eu me remeter a os elementos que estão lá dentro do texto vão me dar essa informação, que o texto está sendo contado ou no passado ou no presente, né? Então, toda essa informação a gente vai ter no texto e a gente vai perceber isso na nossa leitura. Então, leia com o olhar de quando a gente estiver lendo uma narrativa, um conto de fada, a gente pode ler uma lenda. Você percebe que todos esses textos, eles têm um tempo que está acontecendo? Eles têm um espaço, que são esses elementos que a gente está evidenciando aqui para vocês? Aí, professor, eu quero saber como terminou essa história. Aí é o momento do desfecho. Quem assistiu o Batman lá com o Coringa, sabe como foi o desfecho, aquele momento. Olha só, vamos citar só os dois, eu tenho dois personagens, eu tenho o Batman e tenho o Coringa. Ou seja, eu tenho o antagonista e o protagonista, ok? Isso são os meus personagens. Aí, professor, eu quero saber se ele conta a história ou não conta a história. Quem conta a história e participa da história, né, é o narrador que está dentro da história. Aí eu vou usar o pronome pessoal eu. Ele vai estar todo desenvolvido na primeira pessoa. Se eu estou contando a história e não estou participando da história, ele vai usar, toda a narrativa vai estar desenvolvida na terceira pessoa. São as dicas que a gente tem que perceber no texto. E a gente percebe, se você bem fazer a sua leitura realmente com aquele olhar, porque a gente tem que ter um objetivo. Nesse momento a gente vai olhar para um texto narrativo, ou um conto, ou uma lenda, com esse olhar de perceber o narrador, de perceber o espaço físico onde está acontecendo, de perceber o tempo que está acontecendo aquele momento, de perceber o espaço, o tempo e o clímax. O clímax, não esqueça, o clímax é justamente um momento ápice, é o desenrolar. E no final, é final feliz. Espera-se, né? Que seja um final feliz, que é justamente o desfecho. Se a gente pegar daqui para frente, olhar os textos e perceber esses elementos, vocês vai ter uma construção da história e toda a estrutura do texto narrativo vai estar na cabecinha de vocês. Percebem? Não tem dificuldade. A gente está falando aqui, a gente está conversando e a gente vai perceber no próprio texto. Vamos para o texto. Eu vou contar a história para vocês, o texto O Lobo e a Raposa. Uma raposa esfomeada viu, na água parada de um fundo de um poço, a imagem de uma lua, julgando que era um queijo, deu pulos de contente. O poço tinha 2 baldes. Enquanto um descia, o outro subia. Então, meteu-se no balde que estava em cima e desceu até o fundo. O propósito da raposa era o quê? Pegar o queijo que possivelmente estava dentro do poço. Mas, ao chegar lá, verificou que tinha sido enganada. Não havia queijo nenhum e não sabia, então, como sair do poço. Nisto, apareceu quem? Apareceu ali um lobo para beber a água. Logo a raposa, a gente sabe da história da raposa, a gente conhece um pouco da raposa. A raposa é esperta. Ao vê-lo, a raposa disse-lhe num tom amável: desça até cá, amigo. Vou oferecer-lhe este queijo com muito prazer. Percebam, a raposa está dentro do poço que ela achava que tinha um queijo, porque ela percebeu que o reflexo da lua estava na água e ela achava que era um queijo. Logo ela desceu, porém ela só poderia subir se alguém ou se tivesse uma outra pessoa, ou personagem, no caso aqui,
para descer, para poder subi-la. Perceberam? O pobre lobo caiu na armadilha e, metendo-se num outro balde, que era o propósito da raposa, não é isso, gente? Começou a descer. E enquanto ele descia, o balde em que estava a raposa subia, subia, subia. Estão percebendo? Olha só o que a raposa fez. Ela justamente usou o peso do lobo para ela subir. Porém, ela o enganou. Lembre que ela disse que o queijo, que na realidade não era queijo, era a lua refletida. Porém, ela queria subir e ela precisava usar, de qualquer forma, um argumento, um meio. E ela conseguiu. O que ela fez? Ela usou o peso do lobo para subir. Esse é um texto narrativo. Vamos falar, vamos olhar para ele pensando naqueles elementos que a gente conversou. Vamos exercitar a nossa aula de textos narrativos? Vamos lá? Aqui eu tenho 2 perguntinhas para vocês. Quais seriam os personagens dessa história? A gente está falando dos 2 personagens. Quais seriam os personagens dessa história? Que história, professora? A história da raposa e do lobo. Lembra que eu contei aqui para vocês? Lembra que a gente está falando de texto narrativo? É uma historinha que eu contei. E para isso eu quero exercitar com vocês e quero saber se vocês estavam prestando atenção. Vamos pensar. Pensa um pouquinho aí. Vamos lá? Estou aguardando, hein? 1, 2, 3, vamos lá. Quais seriam os personagens dessa história? Relembrem dos exemplos que eu passei para vocês e lembrem um pouco do texto. Os 2 personagens são a raposa e o lobo. Para estender mais esse assunto, vamos falar um pouco deles. A raposa, vamos descrever a raposa, vamos falar como é que a raposa era. Ela era do bem ou era do mal? As atitudes dela configuravam que ela fez uma coisa boa ou ruim? Para isso, a gente está procurando saber se ela é o protagonista ou o antagonista. Lembre-se que a gente falou sobre isso? E é isso que eu quero que vocês investiguem agora. Vamos pensar nos comportamentos da raposa para poder chegar nessa resposta. Se ela é protagonista ou antagonista. Se ela é justamente está fazendo o papelzinho do bem ou do mal. E vamos pensar no lobo, dentro desse contexto, porque a gente sabe que o lobo, dentro de um outro contexto, de uma outra história, ele é bem malvado. Mas dentro dessa história aqui, dentro dessa fábula, como é que se comportou o lobo? Ele se comportou como um gênio, como uma pessoa má, ou como um animalzinho malvado? Percebam, tá? Só para a gente identificar protagonista e antagonista. Nesse contexto aqui, a gente pode ter essa relação, tá? Então, vamos lá? Eu vou dizer para vocês que a raposa, ela é o protagonista. Não, ela não é, professora. Não, realmente ela não é. A raposa, ela fez um papel do mal nesse momento. Né? Ela fez o papel do mal. Ela levou... O que ela fez com o lobo? Para que eu entenda que ela não fez um papel bom. Ela não teve uma atitude boa. Ela levou o lobo para o poço porque ela queria sair. Ela queria subir, né? E logo, o lobo, nós vamos chamar de protagonista. Nesse sentido, tá? Nesse sentido. Qual o clímax da história da raposa e do lobo? O que é o clímax? Lembra que eu falei para vocês sobre o clímax? O clímax é aquele momento bem crítico, aquele momento do ápice. É aquele momento especial do qual eu vou querer saber como vai se desenrolar a história. Para isso, eu vou me remeter ao texto. Vamos lembrar aqui? A raposa, ela precisava subir, ok? Lembre-se que ela achava que existia um queijo dentro do poço, que na realidade era o reflexo da lua, e ela desceu. Só que para ela subir, ela precisava de um peso para ela poder subir. Ela se viu em apuros. O lobo passando, o que ela fez? Presta atenção. O lobo passando, o que ela fez?
Vocês percebem que eu preciso? Ela pediu que o lobo entrasse no outro baldinho, né, para que o peso dele a levasse para cima. Olha só, quando o lobo aparece é um momento do ápice, ou seja, quando ela pede, na realidade, para o lobo entrar no outro balde, ela pede justamente aquele momento que eu quero saber. Será que o lobo vai entrar? Nesse momento é um momento de hesitação, é um momento que me traz uma determinada emoção para saber a informação. Então aí o que acontece? O lobo entra, né? Então aqui a gente pode estar no momento do ápice da história. Lembra que eu disse para vocês que o clímax ele dá uma certa ansiedade para saber o que aconteceu? Já pensou se eu parasse a história justamente na hora que a raposa chama o lobo? Eu poderia dizer, faz o seguinte, eu parasse, amanhã eu retomo. Ia dar essa ansiedade de saber o que aconteceu. Percebe? Então, esse é o momento do clímax. Precisamos agora da atenção de vocês, da colaboração do responsável que vai estar com esse aluno nesse momento. É um momento que a gente tem que estar unidos. Nós temos que estar unidos. Por quê? Porque o meu filho vai precisar de mim. De que forma? Da forma de estar perto, subsidiando esse momento que ele vai estar assistindo a aula. Anote os horários da aula, não deixe ele perder nenhuma. Preste atenção nesse horário. Caso ele perca essa aula, o que a gente tem que fazer? Buscar. Vai ter meios, professora, de onde buscar essas informações? Sim, a gente vai ter no site da secretaria. Não deixe de garantir esse momento com seu filho. Não faça com que ele perca esse momento e não esteja acompanhando os conteúdos que vão estar sendo ministrados nas aulas. É justamente por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho, para que ele não fique à parte dos conteúdos que ele precisaria estar fazendo. É um momento especial? É um momento que a gente vai precisar de vocês e o seu filho mais que isso. O responsável, o tutor dessa criança vai estar com ele a todo esse momento. A gente precisa disso, né? Preserve o espaço. Procure o melhor espaço que dentro do seu contexto, dentro das suas possibilidades, você possa oferecer para o seu filho, para que ele consiga ter concentração, para que ele consiga ter compromisso, porque agora nós vamos ter que ter compromisso. Que tipo de compromisso? Do horário onde está passando as aulas, que vão estar na TV aberta. Mas vão ter outros meios para a gente ter essa aula já passada? Vai ter. Eu vou poder acessá-la, no site da secretaria. Outra coisa, pense que esses alunos eles precisam se organizar em relação às tarefas. Cada aula vai dar umas dicas de tarefa, ou seja, daquele exercitar o que esteve na aula. Ah, mas eu não tenho como exercitar. Eu posso pegar meu livro didático e fazer essa relação. Bem, conteúdo. Ah, foi texto narrativo. Tem vários textos narrativos no meu livro didático. Solicite que seu filho grife os elementos da narrativa. Se ele não lembrar, coloque ele para assistir a aula. Se você conseguir num site, em outro momento, para ele novamente assistir a aula, para subsidiar ele naquele momento da tarefa. Se nós estivermos unidos, no caso, é o seu filho, e para a gente ele é o aluno. E todo esse processo é muito importante, né? Então, eu preciso também utilizar o caderno. Faz ele copiar algumas informações no momento da aula, que ele copie as informações. Garanta o melhor nesse momento que a gente está vivendo. O que é o melhor? É um espaço que ele possa estudar mais tranquilo. Se possível, é o melhor dentro do meu contexto. Faça. É pegar o livro didático, é pegar a revista, é pesquisar, se eu tiver condições de pesquisar, num site para fortalecer aquela informação que ele já viu na aula assistida, na aula em casa, no projeto. Não é isso? Então, não deixe de estar presente nesse momento. Mas eu preciso trabalhar. Mas a qualquer momento que você tiver com ele, para estar orientando, para estar encaminhando essas informações com ele,
está fortalecendo tudo que a gente está fazendo aqui, é super válido. É importante. Vamos pensar, vamos refletir, porque a necessidade é que a gente se envolva dentro desse processo em conjunto. Estamos aqui por vocês, mas precisamos de vocês também. Contamos com vocês. Não deixem de assistir às aulas. Para você também, aluno, você tem o seu compromisso. Ouça seu papai e sua mamãe, que a gente vai estar aqui, dando a maior força para que tudo aconteça da melhor forma possível. Sucesso a todos nós! Lembre-se que nós estávamos falando do quê? De textos narrativos. E eu não posso falar de texto narrativo, e eu achei interessante trazer para vocês alguns gêneros com essa tipologia textual, narrativa. Eu tenho aqui, existem vários gêneros, eu trouxe alguns, tá bom? O conto. Uma pergunta. Aquele gênero que a gente trabalhou sobre a raposa e o lobo, ele era um conto? Lembre que ele é um texto narrativo. E todos esses que estão aqui, ó, trata-se de um texto, todos esses tratam-se de textos narrativos. Ok? Vamos lembrar. Eu estou trabalhando textos narrativos. Esses textos narrativos é o tipologia textual, ou seja, a estrutura desse texto é uma narrativa. As narrativas, elas podem vir de todas as formas. Ela pode vir, que formas eu posso falar? Os gêneros. O gênero conto, o gênero fábula, eu tenho o gênero conto. O gênero conto vai ter os mesmos elementos que a fábula, vão ter os mesmos elementos que a lenda, os mesmos elementos que o romance e os mesmos elementos que a novela. Entenderam? A gente está resgatando o que a gente viu. Estamos trabalhando o quê? Textos narrativos. Existem vários gêneros de textos narrativos, que é a tipologia. Tipologia é a estrutura, como é que ele vem estruturado? Ele vem estruturado por vários elementos. Lembra dos elementos que a gente trabalhou? Vamos lá. Nós temos o narrador, o que mais? O enredo, o clímax, o tempo, o ambiente, que a gente pode também chamar de espaço. Vamos lá, vamos lembrar. Eu estou retomando um pouco de tudo que a gente viu aqui na nossa aula, que é para vocês identificarem nesses gêneros que estão aqui. Professora, como é que eu vou identificar? Pensa o seguinte, vá lá no seu livro e verifique se tem algum conto. No seu livro didático, que é o que você tem em casa, caso tenha. Se não tiver, procure no jornal se tem alguma reportagem. Ah, reportagem não é texto narrativo. Certo, não é. Mas às vezes tem uma história em quadrinho. Na história em quadrinho, ela está ali um texto narrativo que está usando as duas linguagens. Lembra que a gente falou? Às vezes eles usam as duas linguagens, a verbal e a não verbal. E às vezes é só a não verbal, que é só a imagem, que também passa a informação. Então, eu vou pegar o material que eu tenho e vou olhar com o olhar daquele aluno que aprendeu os elementos da narrativa. Eu posso grifar, circular justamente esses elementos. Eu vou lá no meu livro, tem uma fábula. Esse gênero que a gente viu no nosso exemplo foi uma fábula. Esse gênero é a fábula que conta a história da raposa e o lobo, certo? Ah, professora, mas eu não quero ver a fábula. Tem a lenda. Vocês lembram de tantas lendas. Caso você não tenha lenda no seu livro, mas vocês lembram dessa lenda. Vamos lá, lembra da Vitória Régia? Todo mundo conhece. Quais são os personagens dessa lenda? Lembra aí? Eu sei, você também sabe que é uma história, é uma lenda muito conhecida por todos nós aqui. Que ambiente acontece? Hein? Vamos lá? Que ambiente está acontecendo? A lenda da Vitória Régia. Vamos para cá. Romance. Ah, professora, romance. O romance, ele é um texto que ele pode estar sendo desenvolvido até mesmo num filme. Ele é um texto que tem todos esses elementos.
Todos que a gente está falando aqui são gêneros narrativos, que tem essa estrutura narrativa. Logo, ele vai ter todos esses elementos da narrativa. E o meu olhar agora, com esse objetivo, porque a gente tem vários objetivos de leitura, mas como nós estamos falando de texto narrativo, o olhar de vocês hoje, numa narrativa, num gênero, num conto, vamos tentar ter esse olhar de olhar quem é o meu protagonista, de olhar quais são os personagens, se tem o protagonista, se tem o antagonista, quem são? Qual o espaço que está acontecendo tudo isso? Lembre-se que eu estou falando, mas eu estou trazendo para vocês todos os elementos de narrativa aqui. E quando eu pegar esse texto, eu vou tentar ter esse olhar de grifar, sinalizar, entender tudo que está acontecendo naquela estrutura. Tudo que eu ouvi na aula, eu estou na aula e eu percebi que o texto narrativo tem todos esses elementos, eu vou grifar, eu vou utilizar, eu vou buscar no jornal, eu vou buscar numa revista, mas eu vou exercitar. A novela. Muita gente assiste novela e eu sei que vocês não são diferentes. Na novela, dá uma olhadinha, verifica toda... Ah, professora, mas a novela não acaba no mesmo dia. Mas ela tem os capítulos. Olhem para aqueles capítulos naquele momento. Olhem para aqueles capítulos. Quem é o narrador? Quem é que está falando? Quem são? Às vezes, numa cena, dá para ver quem é o protagonista e o antagonista. Ou seja, quem está representando o lado mal e o bem. Numa cena. Ok? Não esqueçam. Vamos viver isso dentro de casa. Tudo que a gente aprender aqui, leve para dentro de casa. De que forma? No que vocês têm. No ouvir de contar uma história. No assistir uma novela. Porque as narrativas estão aí. A gente só tem que entender aonde elas estão. Não estávamos falando da fábula? Só que aquela fábula que nós vimos era a fábula da raposa e do lobo. Agora a gente vai falar, trouxe a cigarra e a formiga. Vamos lá contar essa historinha? Lembre-se, narrar, contar. Nós estamos falando de estrutura, de tipo de texto narrativo. A cigarra e a formiga. Num dia soalheiro de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto. Vinha afadigada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. Por que não ficas aqui a conversar um pouco comigo? Em vez de te afadigares, tanto, perguntou-lhe a cigarra, preciso de arrecadar comida para o inverno. Respondeu-lhe a formiga. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Nós temos aqui os elementos se intercalando e desenvolvendo uma história. Por que eu parei? Porque eu quero que vocês se atenham aqui a esse momento. Vamos lá. E se eu perguntar para vocês, nesse trecho, qual é o tempo? Aconteceu à noite? Aconteceu à tarde? Né? Outras perguntas que eu posso fazer para vocês. Quem está participando dessa história? Tudo isso, quando eu estiver lendo, eu vou ter essa leitura com esse olhar. Vamos seguir? Então tá. Respondeu-lhe a formiga. Aconselho-te a fazeres o mesmo, porque me hei de preocupar com o inverno. Por que me hei de preocupar com o inverno? Comida não nos falta, respondeu a cigarra, olhando ao seu redor. A formiga não respondeu, continuou seu trabalho e foi-se embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as formigas tinham muita comida porque a tinham guardado no verão. Distribuíam diariamente
entre si e não tinham fome. Como ela, a cigarra. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Vamos refletir sobre o texto, né? Eu gostaria que vocês olhassem para o texto. Quais seriam os personagens desse texto? Vamos lá? Vamos pensar? Eu tenho 2 personagens. A cigarra. Ok? E a formiga. Quando a gente fala em verão, não necessariamente vai ter que ter um sol, mas eu posso perceber que é o período, o tempo, né? É o tempo, é um verão. Aí eu quero saber que ambiente está acontecendo isso. Está acontecendo dentro de uma casa? Qual é o espaço que está acontecendo essa narrativa? Dentro de uma casa? Quais são as informações que o texto pode me dar? A gente pode entender que dentro do contexto está acontecendo próximo à natureza, a um espaço aberto. Vinha fadigada, né? Justamente ela carregando o milho e tal. Vamos perceber agora aonde acontece o clímax. Por que não ficas aí a conversar? Naquele momento que chega o inverno, não muda a história? Tá tudo muito bem. A formiga trabalhando, a cigarra cantando e vivendo a vida dela tranquilamente. Aí, no desenrolar da história, o que acontece? Estávamos aonde? No verão. E agora, é o mesmo ambiente? Estávamos no verão, agora nós estamos no inverno. Ou seja, a parte do espaço mudou. Verão, vamos pensar no espaço de verão. Sol, né? Ambiente nada frio. Agora, a gente percebe que nós estamos agora no inverno. Então, os momentos da história. Agora no inverno. E no inverno a gente tem o quê? Muito frio. O que aconteceu com a cigarra? A cigarra se deu mal, não foi isso? Olha o ápice aqui. Chegou o inverno. Comidas não nos falta. Respondeu a formiga olhando ao seu redor. A formiga então respondeu. Aí quando o inverno chegou, vai acontecer algo diferente. Ela não vai mais ter o alimento que estava disponível para ela. Ela quem? A cigarra. E a formiga vai passar fome, gente? Não, porque ela aproveitou aquele momento para colher o seu alimento, para esse momento aqui. Então, qual é o desenrolar todo? É quando acontece o verão, quando ele chega. Quando ele chega para mudar alguma coisa na história, para dizer o que estava boa passou para ruim. Nesse caso aqui, ruim para quem? Para cigarra, não para formiga. Ok? Então, não deixem de exercitar. Olhem para os textos, os gêneros textuais narrativos, que todos os nossos livros didáticos têm, mas percebendo os elementos da narrativa, o personagem, o enredo, o ambiente. Percebe que em alguns casos os ambientes mudam, né? Mas, no geral, a gente vai percebendo na estrutura toda do texto qual é o ambiente, qual é o tempo que está acontecendo. Mas é importante que o nosso olhar, depois dessa aula, seja daquele olhar de... Se eu não estou fazendo uma leitura de deleite. O que é uma leitura de deleite? Só uma leitura para curtir a leitura mesmo. Mas, nesse momento, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura. Olhassem para identificar os elementos da narrativa. Conto com vocês.